Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, diletos irmãos, hoje eu quero falar com vocês acerca da obra do Espírito Santo em nossa vida. Antes de eu falar qualquer coisa, amados, eu gostaria de mandar meu abraço fraterno para todos os ouvintes do Rádio Adonai, FM 106.1, Bacabal, Maranhão, e também para os irmãos que me acompanham através da El Shaddai Vida. Que Deus vos abençoe abundantemente. Muito bem, amados, oremos a Deus pedindo direção do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Senhor meu Deus, Pai amado, em o nome do Senhor Jesus, Pai, eis-me aqui perante a Tua presença, pedindo, Senhor, uma unção, um revestimento, Pai, para ministrar Tua palavra. Usa-me, Senhor, segundo o Teu querer. Usa-me, Senhor, para trazer uma palavra do Teu coração ao coração da Tua igreja, Pai. Este é meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, amados, diletos irmãos, eu gostaria de falar que ninguém, por mais que tenha buscado abundar na vida espiritual, que tenha vivido uma vida de consagração, ou que seja uma pessoa abençoada, que tenha uma vida no altar do Senhor, ninguém desta maneira pode se considerar o dono da igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu quero vos dizer que o próprio Senhor Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Nós somos corpo, membro do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos membro deste corpo. Ao reunirmos um ao outro, nós formamos o corpo de Cristo. E quero vos dizer que o Espírito Santo é aquele que unge a igreja de Cristo. Em outras palavras, o Espírito Santo é o diretor-geral de toda a obra de Deus dentro do ministério, dentro da igreja de Cristo. Jesus Cristo é a cabeça. E Ele mesmo autogrou ao próprio Espírito Santo para dirigir a sua igreja, para direcionar a igreja, para ser aquele que permanece no meio da igreja. Pois o próprio Senhor Jesus disse: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. João capítulo 16, verso 13 e 14. Então, amados, diletos irmãos, coube ao Espírito Santo do Senhor, coube, portanto, ao Espírito do Senhor Jesus, a responsabilidade direta de assumir o controle da igreja aqui na terra. É o próprio Espírito que usa a cada um de nós, amado. É o Espírito Santo que usa aquele cujo coração é totalmente voltado a Cristo. Aquele coração que se submete à vontade de Cristo. Então, é o Espírito Santo que nos direciona, que nos capacita, que nos unge
que nos fortalece, que nos leva a seguir a Cristo aqui na terra. E o Espírito Santo é o diretor-geral da Igreja de Cristo aqui na terra. O Senhor Jesus revelou com respeito ao Espírito Santo quando Ele disse assim, quando o Espírito Santo, quando Ele vier, Ele fazendo menção ao Espírito Santo, Ele diz, quando Ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João 16, verso 8. Então, amados, a partir do momento que a pessoa é batizada com o Espírito Santo, aquele que recebe o batismo com o Espírito Santo, também recebe uma sensibilidade bem mais apurada ao ouvir a voz de Deus. Aquele que recebe o batismo com o Espírito Santo pode perceber facilmente quando está seguindo um caminho muitas vezes errado, ou que está prestes a cometer um pecado. Isso significa, amado, que o Espírito Santo, ele toca em nosso espírito trazendo um alerta. Mas isso também não significa que o Espírito de Deus irá obrigar a cada um de nós a nos desviar desse caminho que muitas vezes está surgindo diante de nós, que é um caminho que nos estará levando à destruição, que muitas vezes é um caminho do pecado. Mas com certeza, amado, o Espírito Santo estará dando testemunho ao nosso coração que nós estamos prestes a cair em pecado, que nós estamos prestes a nos desviar da presença do Senhor Jesus, que aquilo que nós estamos prestes a fazer, Ele irá abominar a nossa alma, irá destruir a nossa felicidade e nos afastar de Deus. O Espírito Santo jamais irá obrigar uma pessoa a se desviar do caminho do mal, mas Ele estará tocando em nosso coração, para nos convencer de que aquele caminho que estamos seguindo é um caminho de pecado. E cabe a cada um de nós, amado, decidir o que devemos fazer. Cabe a você, caro ouvinte, irmão amado, decidir se vai ouvir a voz do Espírito Santo ou se vai seguir no caminho do pecado. Cabe a mim, que sou servo de Deus, a decidir se eu darei ouvido ao Espírito Santo ou se eu irei prosseguir na jornada que estou prosseguindo e acabando sendo enlaçado por mal. Caso nós venhamos reconhecer que estamos trilhando um caminho que está nos afastando de Deus, que esse caminho se tornou um caminho pecaminoso, e caso venhamos confessar a Deus, arrependido, que estamos errando o nosso alvo, e confessar isso a Deus, usando o nome do Senhor Jesus, então o Espírito Santo irá dar testemunho ao nosso coração, irá nos convencer também de que o Senhor nosso Deus aceitou a nossa oração e nos considera perdoado de todo pecado, de toda ofensa. O Espírito Santo, ele é educado, amados. Ele trabalha sempre nos bastidores. Ele nos aponta muitas vezes o erro, até nos revela muitas vezes que estamos prestes a falhar. Então cabe a cada um de nós tomar a decisão de acertar ou errar, pois o Espírito Santo está pronto para nos regenerar e para nos dar a renovação espiritual. Quando, porém, se manifestar a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticado por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele, o Senhor nosso
Salvador Jesus Cristo, Ele nos salvou mediante a lavagem regenerador e nos renovou. Ele nos deu a renovação do Espírito Santo em nossa vida. O Senhor Jesus fez isso para comigo e para com você. Todos que foram batizados, ou seja, selados com o Espírito Santo, ele saberá o momento que está trilhando muitas vezes o caminho do mal. Ele irá ouvir uma voz silenciosa dentro do seu interior dizendo: ei, você está errando o seu alvo. Você está se afastando da presença do Pai, está se afastando da presença do Filho. Você está prestes a cair em pecado. Então ouça minha voz. E se você muitas vezes não ouvir a voz do Espírito Santo e acabar caindo em pecado, mesmo assim, você poderá ter pelo menos uma chance de voltar a conhecer novamente a graça, ser renovado, ser purificado para o propósito divino de Deus. É somente você confessar seu pecado, amados. A palavra de Deus diz que aquele que esconde a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, esse alcançará a misericórdia. Então nós precisamos ser regenerado, renovado, para um propósito maior na obra de Deus. Nós precisamos ser habitação de Deus, precisamos ser casa espiritual do Espírito Santo de Deus. O próprio Senhor Jesus garantiu-nos. Ele disse: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Mas vós conheceis porque ele habitará convosco e estará em vós. Eu já expliquei, amados, que o que nasce de novo é o nosso espírito, e o Espírito de Deus, ele habita dentro do espírito humano, dando testemunho de que agora nós somos nova criatura, que somos renovado, restaurado, transformado e purificado com a presença do Espírito Santo. Certa feita o apóstolo Paulo disse: vós, porém, não estáis na carne, mas estáis no Espírito. Veja bem o que ele coloca, vírgula, e diz: se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, e nem o conhece. Romanos 8, verso 9. Aqui nós vemos, amado, que o apóstolo Paulo deixa bem claro que existe outros espíritos que não é o Espírito de Deus. Mas aquele que tem a presença do Espírito de Deus, que o Espírito de Deus habita dentro do seu próprio Espírito, este alguém, ele tem Cristo habitando dentro dele. Mas se a pessoa não tem a presença do Espírito Santo habitando dentro de si, então este não conhece a Cristo, não sabe quem é Cristo. Ele não tem o Espírito de Cristo e esse tal não pertence a Cristo. Amados, diletos irmãos, eu tenho uma convicção dentro do meu coração que necessitamos ser batizados com o Espírito Santo. Eu tenho essa convicção em minha alma, amado. Eu tenho uma certeza que o Espírito de Deus, ele habita dentro de cada servo de Deus. Isto ele faz dando vida, nos regenerando, vivificando. Quando a pessoa está em comunhão com aquele que também fora batizado, aquele que recebeu o batismo com o próprio Espírito, esta pessoa se torna também uma pessoa espiritual. E há uma profunda alegria e convicção
na alma desta pessoa na presença de Deus. Veja o que o livro do Atos do Apóstolo traz uma palavra do Senhor Jesus, onde ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis a minha testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1, verso 8. Então, amados, o batismo com o Espírito Santo é o selo de poder, é a garantia de que agora nós passamos a ser propriedade exclusivo de Deus. O selo do Espírito Santo é o próprio revestimento da graça de Deus, é o revestimento de condições especial, não apenas para testemunhar, mas para dar vida àquele que estão morto espiritualmente, aquele que não conhece a Jesus, que não entregou a sua vida a Cristo, ainda que venha viver 100, 200, 300 anos, esta pessoa é considerada um morto-vivo. Somente a pessoa regenerada mediante o sangue de Cristo, que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, este se torna, passa de ser uma condição de criatura para ser filho de Deus. E passa a receber dentro do seu coração o testemunho a respeito da ressurreição de Jesus. É preciso termos um relacionamento profundo com o Espírito Santo, para que Ele use a nossa própria língua para falar, para louvar e glorificar o Senhor Jesus. O Senhor Espírito Santo quer usar a cada um de nós para agir em nossa vida, como o próprio Senhor Jesus agiu na vida dos seus discípulos. Então, amados, diletos irmãos, o Espírito Santo em nós, ele faz-nos ser como se nós fôssemos a própria semelhança do Senhor Jesus. O Espírito Santo faz-nos ser semelhante ao Senhor Jesus. Que a nossa vida se torna semelhante à vida do próprio Filho, de tal maneira que aquele com quem nós muitas vezes falamos, para aqueles que testemunhamos acerca do nome do Senhor Jesus, estas pessoas sintam em sua alma, que essas pessoas sintam em seu coração, que as nossas palavras são verdadeiras e poderosas. Quando o Senhor Jesus falava pessoalmente aos discípulos, os discípulos se revestiam, sentiam um revestimento de poder. Então o Espírito Santo vem para nos santificar, amado. O Espírito Santo, quando batiza um servo de Deus, é para nos dar a vida de santidade, para nos tornar semelhante ao Cristo. A palavra santificação significa separação. Então, quando nós somos selados com a presença do Espírito Santo, ou quando somos batizados com o Espírito Santo de Deus, tornamos-nos automaticamente separados deste mundo, mas para servir a Deus em glória. Ou seja, deixamos de pertencer a este mundo para pertencer exclusivamente ao mundo de Cristo, para pertencer ao mundo daquele que nos amou e nos chamou das trevas para a luz. O Espírito Santo nos conduz a ter a comunhão com aquele que também pertence à família de Cristo. E então, ali se cumpre, amado, a mensagem da palavra de Deus que diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de água, que nos devidos tempos dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. É isso que a palavra do Salmo 1 até o Salmo de número 3 está escrito. Então, amados, nós, como servo de Deus, precisamos deste revestimento, desta unção que vem da parte do Espírito Santo. Quando a pessoa é revestido da graça do Espírito Santo, esta pessoa tem em sua vida a direção para toda a verdade, como o Senhor Jesus prometeu. Ele diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. João 16, verso 13. Eu tenho a certeza, amado, de que o Espírito Santo está tocando na alma, no coração, no espírito de cada ouvinte do pedacinho do Maná dos Céus. Eu tenho certeza de que eu sou filho de Deus, gerado mediante a unção do Espírito Santo para servir a Deus, para testificar a Deus, para glorificar e exaltar a Deus. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, este se torna filho de Deus. Romanos 8, versículo 14. Então, amados, diletos irmãos, você que já recebeu o selo do Espírito Santo, que foi batizado no Espírito de Deus, que recebeu o batismo do Espírito Santo, que fala em línguas estranhas, ou mesmo que você não fala em línguas estranhas, pois muitas pessoas que são batizadas com o Espírito Santo provavelmente até irão morrer sem nunca ter falado em línguas estranhas. Mas o que existe dentro do nosso interior, amado, é a convicção de que nós somos templo e morada do Espírito de Deus, e que dentro do nosso espírito o Senhor Jesus dá testemunho dizendo: ei, você é filho de Deus, ei, você é templo e morada do Espírito de Deus. Então, mantenha-se firme nessa jornada, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas prossiga para o alvo, prossiga nessa jornada de fé, pois é de fé em fé que você se torna um varão perfeito. O justo resplandecerá como a luz da aurora, diz o Senhor Jesus. Então este, amado, é mais um pedacinho do Maná dos Céus. Que Deus vos abençoe abundantemente. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.